Paz do Senhor, irmãos. Todos estejam na graça de Deus, que tenham um dia abençoado, cheio da graça dele, que o Espírito Santo possa se envolver sobre suas vidas e família, amém? Hoje eu vou entrar aqui novamente para dar continuidade à nossa leitura bíblica, que fica no livro de 1 Reis. Hoje eu vou entrar no capítulo 6, que fala Salomão constrói o templo, amém? Ao se transcorrer 480 anos, desde que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, foi iniciada a construção da casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 covados de comprimento e 20 de largura, e 30 covados de altura, e o pórtico diante do templo da casa era de 20 covados. Sobre covados, irmãos, fala sobre os centímetros, né? Que era 46 centímetros, 27,6 metros de comprimento. Aí de largura vem 9,20 metros de largura. Do covado por altura, quase 14 metros de altura. É a medição, né? Os covados significa a medição. E fez com que a casa fez para a casa janelas largas por dentro e estreitas por fora. Edificou também junto, irmãos, ao muro da casa aposentos ao redor contra as paredes da casa ao redor do templo e do oráculo, e fez câmaras laterais ao redor. O aposento de baixo era de 5 covados de largura, e o de meio de 6 covados de largura, e o terceiro de 7 covados de largura, porque por fora tinha sido feito de diminuições na casa em redor, para não se apoiar as vigas nas paredes da casa. E a casa, quando foi edificada, fabricaram de pedras que traziam da preparadas de tal maneira que, quando já preparadas, quando a edificavam, nem martelos nem machados se ouviam na casa, nem nenhum outro instrumento de ferro. Os planos para este edifício eram totalmente do Senhor, e nada veio do homem. De fato, eles foram dados a Davi, mas não lhe foi permitido construir o edifício. A porta do aposento do meio estava ao lado direito da casa e subia por um caracol, a do meio e a do aposento por meio do terceiro piso. Assim, pois, foi edificada a casa e acabada, e a casa foi coberta com pranchões e tabuados de cedro. Edificou deste modo também o aposento e em redor de toda a casa, da altura de 5 covados, que são 2,30 metros, o qual se apoiava a casa com madeiras de cedro. E veio então a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: esta casa que tu edificas, se andares em meu estatuto e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, eu cumprirei para contigo a minha palavra e falei a Davi seu pai. E no meio dos teus filhos de Israel habitarei e não desampararei o povo de Israel. Assim Salomão edificou aquela casa e acabou. E as paredes da casa por dentro cobriu com tábuas de cedro, cobriu com madeiras por dentro, desde o assoalho da casa até as paredes do teto.
E também o assoalho cobriu com madeiras de cipreste. E desde modo também edificou nos lados da casa mais 20 covados da tábua de cedro, desde o assoalho até a parede mais alta, e edificou na casa um oráculo, que é o lugar santíssimo. E a casa, ou seja, o templo anterior, tinha 40 covados, que era 18,40 metros, irmãos. E a casa estava coberta de cedro por dentro e tinha entalhes de botões silvestres, de flores abertas, tudo era cedro, nenhuma pedra se via. E adornou o oráculo por dentro da parede mais interior da casa, por ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo que estava na parte inferior, o qual tinha 20 covados de comprimento, que era 9,20 metros, e outros 20 de largura, ou outros 20 de altura, e o revestiu de ouro muito puro, e também o altar revestiu de cedro. E dessa maneira, Salomão revestiu de ouro puro na casa do cedro, e fechou a entrada do oráculo com uma cortina com cadeias de ouro, e o revestiu de ouro. E dessa maneira Salomão revestiu ouro puro a casa por dentro, e fechou a entrada do oráculo com uma cortina com cadeias de ouros, e revestiu-os de ouro. E cobriu, pois, de ouro toda a casa, de cima e de baixo. E deste modo revestiu com ouro todo o altar que estava diante do oráculo, e fez também o oráculo dos querubins de madeira de oliveira, cada um à altura de 10 covados, 4,5 metros. Uma asa do querubim tinha 5 covados, que era 2,5 metros. E a outra asa do querubim, outros 5 covados. Assim havia 10 covados, da ponta de uma asa até a ponta da outra, que são 4,5 metros. Deste modo, cada querubim tinha 10 covados, pois ambos os querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. A altura de um querubim era de 10 covados, e assim também a altura do outro, que seria 4,5 metros, irmãos. E por estes querubins no meio da casa de dentro, e pôs estes querubins no meio da casa de dentro. Os querubins estendiam a sua asa, de modo que a asa de um tocava a parede, e a outro querubim tocava a outra parede. E as outras duas asas se tocavam uma à outra no meio da casa. E revestiu de ouro os querubins, e esculpiu de todas as paredes da casa em redor diversas figuras de querubins, de palmeiras, de botões, de flores, por dentro e por fora. Revestiu de ouro também o assoalho da casa por dentro e por fora, e fez portas de madeira de oliveira para a entrada do oráculo, e o umbral de cima, e as ombreiras eram de 5 esquinas. As 2 portas eram também de madeira de oliveira, e entalhou nelas figuras de querubins, de palmeiras, de botões de flores, e as revestiu de ouro. Revestiu também de ouro os querubins e as palmeiras. Igualmente fez a porta do templo com uma obreira de madeira de oliveira da 4ª parte da parede, mas as 2 portas eram de madeira de cipreste, e os 2 lados de uma porta eram dobráveis, e os outros 2 lados de outra porta também eram. Entalhou nelas querubins, palmeiras e botões de flores, e revestiu de ouro ajuntados aos entalhes. E o ádrio interior edificou de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Sive, puseram-se os alicerces da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, foi acabada a casa com todos os pertences, e com tudo o que era necessário edificou, pois em 7 anos. Capítulo 7, irmãos. Nós vamos para o palácio de Salomão. Amém?
Depois Salomão edificou a sua própria casa em 13 anos e acabou toda. Desse modo edificou também a casa do bosque do Líbano, cujo comprimento era de 7 covados e sua largura 50 covados, e a sua altura de 30 covados, sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com vigas de cedro sobre as colunas, e acima está coberto de tábuas de cedro sobre as vigas, que se apoiaram em 45 colunas. Cada fileira tinha 15 colunas, e havia 3 ordens de janelas, uma janela de frente à outra em ordens. Isto era uma dádiva, irmãos. Uma fileira de colunas cobertas tinha um teto, mas não tinha paredes. De fato, as colunas eram sua única sustentação. E na casa em que ele morava havia outro adro dentro do pórtio de outra semelhante de obra semelhante a esta. Edificou também Salomão a casa para a filha de Faraó, que tinha tomado por mulher da mesma obra daquele pórtico. Todas aquelas obras eram de pedras de alto preço, cortadas e serradas com serras segundo as medidas, tanto por dentro como por fora, desde o alicerce até os arremates, e desde modo por fora até o grande átrio. Os covados, que significa por metragem, né, 3,5 de metros. Os fundamentos dos palácios, no entanto, foram muito menores que a da plataforma do templo, com algumas das pedras que levavam uma medida de 7,5 metros. E ali em cima daquelas pedras de grande valor, lavradas conforme suas medidas, obra de madeira de cedro, e no grande átrio ao redor havia 3 ordens de pedra lavradas e uma ordem de vigas de cedro. E também assim era o átrio interior da casa do Senhor e o átrio daquela casa. Irão de Tiro. E o rei Salomão enviou um mensageiro e fez vir de Tiro Irão. Este era filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e seu pai tinha sido um homem Tiro, e trabalhava ele em bronze. Cheio de sabedoria e de inteligência, sabia em todas as obras de bronze, pois veio ao rei Salomão e fez todas as suas obras. E formou 2 colunas de bronze, e a altura dessa coluna era de 18 covados, e rodeava de uma outra coluna um fio de 12 covados. Fez também, pois, capitéis de fundição de bronze, para que fossem postos sobre a cabeça de coluna. A altura de um capitel era de 5 covados, e do outro capitel tem 5 covados. Também tinha 5 covados. As cintas de obras de cadeias representam um cordão umbilical, por assim dizer, entre Cristo e o crente, irmãos. Havia tranças e malhas de rede e uma cinta de obras de cadeias para que os capitéis que tinham que estar sobre as cabeças das colunas. E os capitéis que estavam sobre as colunas do pórtio tinham um trabalhado de flores, de 4 covados. E tinha também os capitéis sobre as 2 colunas romanas e suas fileiras ao redor de cada capitel, em cima de parte globular que estava junto à rede. Essas colunas levantou depois do pórtico do templo, e quando teve levantada a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim. O nome significa o que Deus estabelece. E levantou-se à esquerda, chamou-se o nome de Boaz, significa dele a força. E pôs sobre a cabeça das colunas um trabalho em forma de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Irmãos, a razão por que tanta descrição é feita quanto à coluna é que, como já foi dito, ela significa os filhos de Deus em seu relacionamento com Cristo. As colunas estavam assentadas na frente do templo, mas na realidade não sustentava nada. Elas estavam de frente para o leste, quando o sol saía. A cada manhã, sobre o Monte das Oliveiras, os primeiros raios iluminaram essas colunas reluzentes, o que era algo espetacular de se contemplar. As colunas normalmente servem de apoio, entretanto, essas eram somente para adorno.
Os vasos sagrados, irmãos. Fez deste modo o mar de fundição, de 10 covados, de um lado até o outro, perfeitamente redondo, e a altura era de 5 covados, 2,5 metros, e arrodeava aos redores um cordão de 30 covados. E cercava aquele mar por debaixo da sua borda, em redor, uma bolas como botões, 10 em cada covado que rodeava o mar ao redor, e suas ordens, e as quais tinham sido fundidas quando ele foi fundido. E estava situado sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, e 3 olhavam para o ocidente, e 3 olhavam para o sul, e 3 olhavam para o oriente. Sobre esses se apoiavam o mar, e a parte posterior dele estavam para dar parte de dentro. Os 2 bois simbolizavam o governo de Deus que abrangerá a terra durante a época da era do reino. Esse governo será o mais forte, que o mundo já conheceu. Daí se tipificado pelos bois, além disso, será mesmo por toda a parte do mundo. A grossura do mar era 1 palmo, e a sua borda era lavrada como as bordas de um cálice, como flor de lírio, que simbolizava o fato de que este governo de Deus será puro e o único governo puro que já existiu. Fez também 10 bases de bronze, sendo o comprimento da base 4 covados e a largura de 4 covados de 3 covados, as suas alturas. A obra das bases era essas, tinham umas cintas, as quais estavam entre as molduras. E sobre aquelas cintas que estavam em moldura havia figuras de leões, de bois, querubins, e sobre molduras da base, tanto em cima como embaixo. Havia um acréscimo do relevo estendido. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com mesa de bronze, e em suas 4 esquinas haviam suportes, os quais eram de fundição a cada lado daquele acréscimo, para estar ao lado de cada uma das junturas. E a boca da pia da fonte entrava um covado no arremate que saía por cima da base. E a sua boca era redonda, de feitura do mesmo arremate. E este era 1,5 covado, e havia também sobre a sua boca entalhes com as 2 cintas, os quais eram quadradas, mas redondas, as quais eram quadradas, não redondas. As 4 rodas também, debaixo das cintas, e o eixo das rodas nasciam da mesma base. A altura de cada roda era de 1,5 covado. E a feiura das rodas era como a feiura das rodas de um carro. Os seus eixos, os seus raios, os seus cubos e os seus cintos, tudo era fundição. Deste modo havia 4 suportes nas 4 esquinas de cada base, e os suportes eram da mesma base. E no alto da base havia do meio covado de altura uma peça redonda, e ainda por cima da base havia molduras e cintas, as quais eram pela mesma. E fez nas placas das molduras e nas cintas entalhes de querubins e de leões. E de palmeiras, com proporção no espaço de cada uma ao redor outros adornos. Dessa forma fez 10 bases fundidas. Fez 10 fontes de bronze, e a cada fonte continha 40 bados. A cada uma era de 4 covados, e assentou uma fonte sobre cada uma das bases. E pôs 5 bases à direita da casa e as outras 5 à esquerda. E assentou o mar ao lado direito da casa, do oriente para o sul. Deste modo, Irão fez as fontes, as pás e as bacias, e assim Irão acabou a sua obra que fez para Salomão, para a casa do Senhor, ou seja, 2 colunas e os vasos redondos dos capitais que estavam no alto das suas colunas, e 2 redes que cobriam os 2 vasos redondos dos capitais que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes,
2 carreiras de romãs em cada rede, para que cobrissem os 2 vasos redondos que estavam sobre as cabeças das colunas, e as 10 bases de fontes sobre as bases, e o mar também, e as 12 bois debaixo do mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os 12 vasos que Irão fez para o rei Salomão. Para cada senhor era de metal polido. E a fundição dos vasos, e tudo que o rei fundiu do Jordão era argilosa, entre Sucote e Suderã, terra argilosa. Salomão deixou de pesar o bronze de rodos, todos os vasos, devido à enorme quantidade deles. O mobiliário de ouro do templo. Então fez Salomão também todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, um altar de ouro e a mesa de ouro sobre o qual estavam os pães de proporção, os 5 castiçais de ouro muito puro à direita e outros 5 à esquerda diante do oráculo, com as flores e lâmpadas espefitadeiras que também eram de ouro. Deste modo, os apagões, vasos, bacias, colheres e incensários eram de ouro puríssimo. Também eram de ouro as dobradiças das portas da casa interior para o lugar santíssimo e as portas da casa do templo. Assim acabou toda a obra que se pôs a fazer o rei Salomão para a casa do Senhor. E colocou Salomão o que Davi, seu pai, tinha consagrado, ou seja, a prata, o ouro e os vasos se pôs tudo guardado nas suas tesourarias, cada da casa do Senhor. Parece que todos os metais preciosos que Davi tinha preparado não foram usados na construção do templo. Pelo visto, deve ter sido um excedente considerável que foi armazenado na tesouraria do templo. Amém? Irmãos, esses 2 capítulos falam aqui, né, sobre a construção do templo, né, que Salomão construiu para o Senhor, e sobre a construção do seu palácio, né? Vamos parar aqui só nesse versículo e depois daremos continuidade, né, sobre muitos e muitas mais coisas, mais maravilhas que Salomão fez, né, no templo do Senhor. Então vamos nos preparar para nós lermos o Salmo 91, amém? E vamos fazer uma oração para que nós possamos todos os dias ser abençoados, né? Nunca deixarmos de ser abençoados por esse Deus tão grande, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora, cobrir-te-ás com as suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade será o escudo e bróquio. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tão somente com os teus olhos olharás, verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pé do filho do leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu entro na sua presença, Pai querido, Pai amado, para te pedir perdão por todas as minhas falhas, pedir perdão por ter feito talvez algo que não te agradasse, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa me perdoar. Pai, eu peço perdão pelos meus filhos, pelos meus familiares. E venho também, Senhor, meu Deus, a agradecer pelo pão de cada dia, agradecer pelo teto, agradecer, Senhor, meu Deus, pelo conforto que todos os dias o Senhor me proporciona. Venho também, Senhor, meu Deus, lançar aqui, Pai, nesta oração, nessa corrente de oração, com cada irmão e irmã, Pai,
Eu venho agradecer pela cura, Senhor meu Deus, que o Senhor tem me proporcionado. Obrigada, Senhor meu Deus, por me curar. Obrigada, Senhor meu Deus, por eu ver, Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus na minha vida. E que assim como o Senhor me curou, eu sei que o Senhor vai levar a cura a todos aqueles que necessitam, Pai. Abençoa cada vida, a cada família que aqui se encontra. Que o Senhor possa ver, Senhor meu Deus, e ouvir cada oração, Pai, aqui lançada nessa corrente de oração, Pai. De cada mãe, de cada pai, de cada familiar. Abençoa os filhos, as famílias, as casas. Vai levando provisões. Vai, Senhor meu Deus, abrindo portas para aqueles que necessitam de uma porta de emprego, para aqueles que necessitam de uma resposta na justiça, para aqueles que necessitam, Senhor meu Deus, de uma resposta no INSS. Todos os tipos de documento que seus filhos ainda aguardam por resposta, que o Senhor possa levar, Senhor meu Deus, resposta para cada um deles. Pai querido, Pai amado, vai de encontro lá no Rio Grande do Sul, Pai. Vai acampando seus anjos lá, vai baixando aquelas águas, Pai. Vai, Senhor meu Deus, encontrando vidas, Pai, que estão perdidas. Cuida dos nossos animais, Senhor meu Deus, que também se encontram, Senhor meu Deus, perdidos sobre aquelas águas, Pai. Refrigera, Senhor meu Deus, o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Olha aí o dia das mães chegando, Pai. Quantos vão passar, Senhor meu Deus, esse dia sem sua mãe? Ou sua mãe sem o seu filho, Pai? Vai refrigerando o coração deles, vai aliviando a dor, meu Deus, que só o Senhor é capaz de fazer tudo isso, porque assim como o Senhor é um Deus de cura, um Deus de poder, um Deus de milagre, eu sei que o Senhor pode fazer milagres naquele lugar, Pai. Pai, nesse momento eu venho apresentar a cada irmão e a cada irmã que aqui se encontra acompanhando a oração comigo, Pai. Abençoa a vida deles, guarda a vida deles, Pai. Acampa seus anjos sobre a casa deles, Papai querido. Vai de encontro ao trabalho, vai de encontro, Senhor meu Deus, onde eles estiverem neste momento, porque os seus olhos estão atentos a tudo, os seus ouvidos estão atentos a tudo, Pai. Que o Senhor possa estar onde nós não podemos estar. Guarda nossos filhos, guarda nossos familiares, Senhor meu Deus. Visita os hospitais, os orfanatos, os asilos. Visita, Senhor meu Deus, as casas de detenções. Visita os presídios femininos e masculinos. Visita seus filhos, Pai, onde quer que eles estejam. Os moradores de ruas que também necessitam, Senhor meu Deus, da sua graça. Necessita te conhecer, Pai. Vai repreendendo, Senhor meu Deus, todo demônio satânico. Vai repreendendo toda força maligna. Vai repreendendo toda oração contrária, toda macumba, toda feitiçaria. Vai arrancando das nossas vidas, Pai, tudo que não te agrada. Que nós venhamos a ter sabedoria e seguir a sua vontade, fazer o seu querer, Pai. Porque nós sabemos que o fim está próximo. Logo nós não teremos nem a Bíblia, Senhor meu Deus, para folhear. Então que nós procuramos guardar a sua palavra em nosso coração, em nossa mente, Pai. Para que nós não necessitamos passar por dificuldade e não ter como recorrer. Porque haverá um dia que nós iremos te buscar, Senhor, e não iremos te encontrar. Então que nós possamos te encontrar hoje, que nós possamos ter, Senhor meu Deus, a sabedoria, o discernimento de te buscar enquanto podemos, enquanto nós podemos te achar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém, graças a Deus. Que todos fiquem na graça de Deus, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal, me ajudando a contribuir com a palavra de Deus, que vocês possam me ajudar a discernir mais e a enviar a mensagem de Deus a quem necessita, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.